será o ano da revisão, onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas aquilo que precede uma transformação é a percepção. Dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo. Eu quero conversar com vocês hoje, e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer e segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando num lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado, isso não significa que a igreja está errada, significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos, e ele me disse: Cláudio, você é louco. Enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, profetizando 2024, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. Coloque para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. É uma frase bem clara que Jesus estabelece. João 15, 5. Eu sou a videira,
vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Me parece que Jesus está usando, de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos, por mais que os frutos nasçam nos galhos, é importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir porque que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos precisamos dele. Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando Ele diz que ninguém pode fazer nada sem Ele, Ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a Ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que Ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué. Quando ele começa a assumir a frente do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre. Quer naquela época, quer hoje, o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno,
né? Grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, a grande parte dele não tem 20, né, metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué. Josué está firmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem. Muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado.
É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la. Nada. Olha só. Agora, eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí, por favor. Josué 7:3. Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou, não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que em relação a Jericó não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados. E agora? Agora faz o quê?
O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer numa cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo, e o povo de lá não é o povo daqui não. O povo daqui tolera tudo, o povo daqui engole tudo, o povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrirmos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6, depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever porque é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver porque que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver porque que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever porque que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever porque é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos
de lá para cá, terra de cananeus. E agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com o vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Presta atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão, dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino até esses dias tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja. Tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vá embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca, e segundo a Bíblia recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi. Numa conversa de Samuel com Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês, vão sozinho.
Agora o que acontece? Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão de homens que morreram na batalha. O coração do povo, então, Josué não quer saber, porque não tem essa história de coraçãozinho não. A porta fechou, não adianta se vitimizar, não adianta se desesperar. Vai para frente da arca, vai para a presença de Deus, vai para o joelho e vai falar com Ele: Senhor, onde é que está o problema? Eu estou aqui para fazer uma revisão e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem para mim. Deus falou com Josué: então vai lá e resolve. Mas como assim resolve? Deus é onisciente, sim ou não? Então por que Ele não mostrou Acã? Por que Deus não foi lá e mostrou Acã e já avisou logo ele? Não, Ele falou: Josué, reúne o povo, distribui em tribos, divide em família e vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, porque a obrigação é sua. 3 coisas acontecem aqui para que Josué consiga solucionar essa situação. Primeiro, ele vai avaliar o passado. É isso. Deus disse para ele: esse povo está amaldiçoado porque pegaram, não pegarão, pegaram, é passado. Este povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar. Agora não adianta Josué olhar para o futuro, não adianta estender as mãos, lançar a palavra profética. Deus já avisou a ele: vocês não ganham mais de ninguém. Não adianta ler a Bíblia, não adianta profetizar, não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional. Não adianta. Precisa se fazer uma revisão para descobrir o que foi que me trouxe para onde eu estou, onde eu errei. Que aí, vamos embora, Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti e tirarei do meio do teu lugar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom, porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos para estarmos colhendo agora. Josué olha, e ele olha para o passado e vai ter que enfrentar. Talvez esse seja o maior desafio: olhar para seu passado, olhar para o seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim. E aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás. O vilão do seu passado pode ser você. O que você fez, o que você falou, ou o que você negligenciou e deixou de fazer. Mas seja o que for, você vai precisar encará-lo. Esse é o primeiro passo: avaliar o passado. Pegaram o que não devia. E agora? Agora eu tenho que agir no presente. Sabe o que? Assim que Josué encontra Acã com a sua família, ele faz? Ele pega Acã com a sua família, tira para fora do arraial, e todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator. Punir o infrator. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira. Você lembra disso? Quem aqui apanhou da mãe, do pai? Quem aqui é da época do professor batia na mão? Levanta a mão, por gentileza. A mão que apanhava. Isso. Punir. Preste atenção. Não há mudanças
se não houver punição. Ele vai matar o Acã. Nossa, pastor, nossa, mas que absurdo, matou o Acã? Não, ele não matou o Acã, ele matou a desobediência. É a desobediência que ele está matando. Ele não está matando um homem e uma família, ele está conduzindo uma nação. Se ele está conduzindo uma nação, ele não pode brincar, porque se ele negligencia com a punição, é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Vale uma revisão nossa para o ano de 2024. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também. Ou eu mudo para punir, ou eu perco o controle da igreja. Eu estou pregando para mim. Eu sou altamente tolerante, mas estou atravessando uma mudançazinha, tá certo? Porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento. Não sou um cara de conflito. Você consegue enxergar isso? Às vezes nós precisamos. Ele vai punir agora, porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam. A história de Acã, por que você acha que essa história está na Bíblia? Por que você acha que essa história está aí? Porque esse povo, ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um. Pare e pense. Ele é alguém que avalia o passado, age no presente, mas ele precisa continuar caminhando. A cidade de Ai continua lá. Sabe o que Deus diz para ele? Josué, levanta, filho, vamos embora. Avaliou o passado, agiu no presente, está na hora de lutar pelo futuro. Eu não sei como é que foi seu passado, e aliás eu não posso fazer nada por ele. Se ele foi bom ou ruim, ele é passado. Tem gente aqui que me diz: pastor, há 5 anos atrás eu ganhava 20 salário mínimo, hoje ganho 5. Tem gente dizendo: pastor, eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás, hoje ganho 50. Está certo, a vida é desse jeito. Agora, o que nós vamos fazer? Josué agora precisa lutar. Precisa. E Deus está nessa batalha. Então agora, Deus disse a Josué: Josué, levanta e vai a Ai de novo. Vamos a Ai de novo? Eles nos venceram. Levanta e enfrenta de novo. Agora, ao invés de 3.000 homens, bota todos os homens agora. Mande todos marcharem. E vamos fazer o seguinte: Jericó podia pegar alguma coisa para si? Podia ou não? Algum despojo? Mas Deus disse: avisa a ele, entre em Ai, e o que eles pegarem é dele. Josué agora levanta, vai a Ai, e ele perdeu uma batalha para aquela cidade, mas ele venceu a guerra. Nós precisamos rever onde estamos, e se não estamos onde queremos, está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado. Tem gente que parece que esqueceu do passado, plantou um montão de coisa lá atrás, não pagou ninguém, deu volta em ciclano, fez isso, fez aquilo, aí vem para a igreja. Tem um negócio aí para trás para resolver, meu filho. Não é assim não, entendeu? Machucou essa mulher lá atrás, está na hora agora, certo? De botar uma capinha, virar um lorde educadinho. Ué, é assim que funciona. Nossa proposta é revisão. Aqui nós vemos um homem que olhou, gostou do que viu? Não, ele não gostou do que viu. Ah, pastor, mas não foi Josué. Josué era um cara legal.
Não foi Josué, está certo. Mas quando alguém está à frente, é ele que responde, sim ou não? Não interessa. É assim que funciona. Seja num governo bolsonarista ou lulista, se um assessor faz alguma coisa, quem é que responde? O presidente. Pare e pense. Às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa. Às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa. A verdade é essa. Ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto, o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda? Pare e pense. Está na hora de revermos nossa postura, nosso posicionamento, revermos nossa caminhada de fé, o lugar onde estamos inseridos. Está na hora. Eu quero terminar aqui. Queria que você ficasse de pé. Só quero orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, que essa palavra não se perca do nosso coração, que possamos entender o valor da obediência, que possamos rever, ó Deus, quem somos de fato, nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros, a roupa dos outros, o casamento dos outros, o carro, a casa, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado, agir no presente e lutar pelo futuro. Abençoa a cada casa, a cada família, que seja um ambiente de cura, de conversão, transformação, de prosperidade, de aquisições de bens materiais, um ano de construções de relacionamentos saudáveis, um ano de proximidade com a tua face, com a tua presença. Não vamos mais esperar por milagres, seremos motivadores de milagres. O milagre vai acontecer porque nós criamos um cenário para que ele aconteça. Toma essa semana, ó Deus, e o Senhor é um Deus do já. Então, esta semana ainda pode ser a melhor semana desse ano. Que venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Provavelmente esse personagem que eu vou colocar diante de vocês hoje, ele não fazia ideia de como Deus era com ele, de como Deus o amava. Ele sequer sabia quem era Deus. Ele não tinha conhecimento, ele era um idólatra, e a Bíblia começa falando dele, dizendo que Deus era com ele, mas ele não tinha a mínima ideia disso. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, é este homem que nós vamos olhar, um homem respeitado, um homem honrado, um homem vitorioso, um homem onde os sírios podiam dormir tranquilo, porque sabiam que eles não seriam atacados.
A Síria poderia deitar e dormir com tranquilidade, porque ela sabe que no comando de seu exército existe um homem extremamente preparado, apto, vencedor, temido. No tempo deste homem, o temor, o medo era muito importante. E até hoje, as nações mais poderosas do mundo trabalham, certo? Impondo o respeito através do medo. O que podem fazer com seus exércitos, com suas armas. Então, os sírios podem dormir tranquilo, porque Naamã está no comando. Ele é o chefe do exército do rei da Síria. Respeitado, honrado, um homem apto a fazer muitas coisas pelos outros. Dedicou sua vida, é verdade, para proteger as famílias da Síria. E isso com sucesso, com louvor. Recebeu o reconhecimento de tudo isso, porque não tem nada de errado alguém ser reconhecido porque é bom naquilo que faz. Quando ele passava na rua, ele era alguém que era ovacionado, respeitado. Esse era Naamã. Mas ele não fazia ideia de quem ele era e de por que tudo isso estava acontecendo com ele. O texto está dizendo que Naamã, apesar de ser o comandante do exército da Síria, o Senhor, Deus, era com ele. Ele não faz ideia disso, provavelmente. Jamais um capitão do exército do rei da Síria vai desconfiar que ele tem vitória, que ele é um vencedor, que ele tem êxito, porque Deus é com ele. Ele não imagina isso. A não ser que consigamos levar a nossa leitura até o final. Quando descobrimos que, apesar dele ser respeitado, vitorioso, honrado, o texto termina dizendo que, porém, ele é leproso. Apesar de tudo isso, Naamã é um homem que pode ser visto aos olhos de todos como um vencedor. Que ele pode ser respeitado quando passa em seu cavalo, está à frente do exército que ele comanda. Mas a vida dele não é sempre assim. Não dá para chegar em casa e dormir de armadura. Em casa, aquilo sai. E quando Naamã chega em casa, ele descobre que, apesar de tudo o que tem feito e de tudo que é perante as pessoas lá fora, tem algo que ele não consegue resolver. Aos olhos das pessoas, porque muitos de nós somos assim. Aos olhos dos outros, às vezes somos bons gestores, somos boas pessoas, somos pessoas de bem, somos empresários, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. Aos olhos das pessoas de fora, quando passamos, somos bem-sucedidos. Mas quando somos vistos por quem nos conhece de verdade, ou pior, quando somos vistos por nós mesmos, talvez nós não nos achemos tão vencedor assim. Quando olhamos para Naamã, o cargo que ele ocupava dava a ele uma autoridade, uma influência poderosíssima. Porém, o cargo e a influência era lá fora. A armadura de Naamã provavelmente era uma das melhores do reino. Ele é o comandante do exército. Se fere o comandante, de onde partem as ordens, desestabiliza. A Bíblia diz, se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então ele tinha uma boa armadura para protegê-lo, provavelmente das flechas, das lanças, das espadas. Suas armas também devem ser as melhores, e elas devem ser temidas pelos adversários. A lança que ele porta, seu escudo, sua espada, seu cavalo, tudo aquilo que ele tem para atacar precisa ser temido. Ele é alguém de influência, é verdade? Ele é alguém de autoridade? Ele é alguém que tem a proteção de seu elmo, de sua estrutura, o poder de suas armas bélicas. Ele também tem seus soldados que podem cumprir suas ordens. Mas nada disso é capaz de protegê-lo de sua lepra. A armadura protege da espada, da lança, das flechas, mas não protege da lepra. Seus soldados podem obedecer ordens para fazer muita coisa, mas não para curá-lo. A influência que ele tem com o rei, que o respeita, é verdade, que o admira, também
pode dar a ele muita coisa, mas não pode remover dele sua lepra. Então chega um momento que ele descobre que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele faz, não é suficiente para dar a ele a coisa mais preciosa: a vida, a cura. Esse é Naamã. É esse o indivíduo. Ele precisa de algo que ninguém pode dar a ele. É verdade. Apesar de tanta coisa, de tanta influência, nada disso é capaz de protegê-lo da lepra. Preste atenção, porque este indivíduo vai ter uma experiência muito interessante. Deus usa situações e pessoas, às vezes, extremamente improváveis para cumprir seu propósito. Um homem tão influente, tão poderoso, tão bem armado, tão respeitado, tão temido. Preste atenção, ele conhecia as pessoas mais importantes do mundo naquela época. Ele podia pedir audiência com qualquer um, mas ele tem um problema que ninguém pode resolver. E pior, ele é obscuro, ele está por detrás da armadura, por detrás não é uma coisa que se visualiza, dá para esconder. Ele tem muita coisa, mas precisa de algo que ninguém pode fazer por ele. E de onde vai vir a solução? De onde? Quem vai ser o profeta que vai lá? Quem vai ser a pessoa? Não. Deus pega uma menina que é raptada. Ela é removida, sacada de sua terra natal. E pega esta menina e coloca para trabalhar na casa do homem que derrotou a sua nação, o homem que a separou de sua família, o homem que estabeleceu o caos na nação cuja qual ela pertence. Como é que seria, ou que deveria estar o coração desta menina? Esta menina vai trabalhar na casa de Naamã. E provavelmente ele já devia ter pedido para ela uma toalha, o almoço, para limpar alguma coisa que estava suja. Ele poderia ter pedido a ela e deve ter pedido inúmeras coisas, mas ele nunca deve ter pedido a ela para ficar curado. Ela é só uma garotinha, uma estrangeira. O que ela pode fazer por ele? Sabe qual é o grande problema? É que o segredo das portas abertas, das coisas grandes que podem acontecer na nossa vida, pode vir na boca de alguém muito pequeno. Pode vir, certo, na aparência de alguém muito mal arrumado, com um vocabulário muito ruim, sem muita expressividade. Entendeu? E quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a oportunidade. A menina está lá, ele jamais imagina. Por quê? Porque ela era só uma menina. Ela era só uma serviçal que está na casa dele. Ele poderia esperar que a vitória dele viria de qualquer lugar, mas menos daquela garota. E ele nunca pediu a ela: que garota é essa, que seu coração é tão bom assim? Que menina é essa, que quer que o homem que venceu a sua nação fique curado? Que menina é essa que é capaz de amar um homem opressor de sua nação? Para mim, a única coisa que essa menina representa é o Evangelho, é a palavra de salvação, que busca salvar a todos, até aquele que não merece. E aqui, Naamã, ela está na casa dele sem muita expressividade, mas ela carrega no seu coração um poder que Naamã jamais conheceu. Ele só não imagina que esse poder está em alguém. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as aparências na igreja, cuidado com as aparências em qualquer lugar. Às vezes o diabo, para enganar você, basta colocar alguém bem vestido, num bom carro, alguém com um bom vocabulário, alguém com uma boa expressão, para te enganar, para te entreter pelo menos. Não é nem te enganar, é fazer com que você perca tempo. Ele tem dentro da casa dela uma menina poderosíssima. Ela não se veste bem, ela não decide o que come, ela não tem poder nenhum aos olhos humanos, mas ela carrega um poder extraordinário. E ela vai apresentar a ele. Naamã vai ser alcançado pela palavra dessa serviçal. Deus utiliza coisas extremamente improváveis, muitas vezes, para fazer o que ele deseja. E Naamã está agora vivendo isso. Uma menina está dentro
da casa dele e disse para ele: se ele for de onde eu venho, tem um profeta que pode curá-lo. Preste atenção, ele está confuso. Ele está achando que está em Damasco. Ele não entende que o ambiente mudou. Ele não entende que ele é um herói de guerra em Damasco. Aqui não. Ele não entende que lá ele é o centro das atenções. Para onde ele foi, o centro das atenções é Deus. Ele não consegue, a mente que o levou, certo, para a porta da casa de Eliseu, é a mente de alguém que está acostumado a mandar. É a mente de alguém que está acostumado a ser o centro das atenções. É a mente daquele, certo, que é o que sempre oferece socorro. Então ele está indo para lá. Qual é a expectativa dele? Quando eu chegar lá, o pastor Eliseu, ele vai vir me receber, porque para o Eliseu é uma honra me receber. Para o Eliseu, eu sou uma grande autoridade, eu sou um homem muito importante, eu venci a nação dele, é bom que ele tenha medo de mim, como todo mundo tem, inclusive o rei cuja casa eu fui, que rasgou a roupa na frente de todo mundo, se humilhando. É com isso que ele está acostumado. Ele não está acostumado a ser transferido de um ambiente onde ele é o centro das atenções, para um ambiente onde ele não é ninguém, onde o Todo-Poderoso é Deus, e pronto, é só isso. Ele está confuso. Então quando ele vai para a casa do profeta, ele levou ouro, ele levou roupa, ele levou presente, ele levou tudo. O que ele quer é impressionar. O que ele quer é que todo mundo e pense que ele é uma ótima pessoa também, porque ele tem um camelão 2.0, certo? Híbrido. Porque ele está usando um Patek Philippe no pulso. Porque ele está, é verdade. O que ele não sabe é que tudo aquilo que ele tem, para onde ele foi, não representa nada. Então ele se depara numa situação onde o ambiente mudou. E por que o ambiente mudou? Porque lá onde ele dava, era quase tudo do jeito que ele queria. Agora não. Eu imaginei que o profeta ia sair, ia orar ao seu Deus, botar a mão. A cabeça dele tem que ser do jeito que eu quero. E ele vai. Olha como é que o texto diz. Voltou-se e se ele vai embora. Ele vai voltar para Damasco, leprosinho, do jeito que chegou. Só que olha o verso 13. Então, todavia, lembra? Porém, leproso. Agora, porém, ou então, chegaram a ele os caras que foram com ele. Eu gosto disso. De Dotã, onde estava Eliseu, a Damasco, é longe. No tempo em que ele sai para procurar o profeta, quem é que toma conta da Síria, enquanto ele está viajando? Não é algo que vai de manhã e volta de tarde, não. Ele precisa fazer duas coisas: deixar gente de confiança e levar gente de confiança. Ele precisa de duas coisas: deixar pessoas corajosas e levar pessoas corajosas. Ele precisa deixar gente que defenda o rei e ir com gente que o defenda. É isso. E se você pensa que isso é fácil de achar, não seja tolo. Uma das coisas que mais nos atinge, muitas vezes, é o fogo amigo. É a bala disparada por gente que está do seu próprio lado e que atira em você pelas costas. Não é fácil. Talvez fosse mais fácil deixar alguém para proteger o rei, porque tem a fortaleza, tem as armas, tem tudo, mas alguém para levá-lo não pode ser qualquer pessoa. Eu não sei com quantos homens ele sai da Síria para ir a Damasco, para ir a Dotã, a Samaria. Eu só sei de uma coisa: se os inimigos da Síria descobrissem que ele está com um grupo pequeno, provavelmente poderia atacá-lo para matá-lo. Então as pessoas cujas quais Naamã leva consigo deveria ter sido escolhidas
a dedo. Olhe bem. Então, no texto que nós lemos anterior, ele está indo embora. Mas então, chegaram-se a ele os que foram com ele. E disseram, lhe falaram, certo? Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Na viagem que ele fez, não dava para levar todo mundo. É verdade. O Jordão não era um local especial para ele. Um rio próximo da cidade, a sujeira ia para lá, Abana e Farpá, o Farpá e Abana, rios muito mais limpos, conservados. Eu aprendi uma coisa, irmãos: pare de querer estar em lugares especiais e encontre para você alguém especial que seja capaz de estar com você em qualquer lugar. Porque quando você está com alguém especial, qualquer lugar passa a ser um lugar especial. Olhamos para esse texto, os homens chegam a ele está querendo ir embora. Mas como é bom estar com pessoas certas. Como é bom casar com uma pessoa certa. Como é bom ser sócio de uma pessoa correta. Como é bom ter a pessoa certa perto de nós. Porque os lugares, muitas vezes, que nós vamos frequentar, podem não serem bons lugares. As situações podem ser das mais adversas. Hoje, eu saí, levantei de manhã, ainda errei na hora, acordei 1 hora mais cedo, querido. Estou só o pó da gaita. Cheguei 1 hora. Na verdade, tinha que chegar 1 hora antes, eu cheguei 2. Para ir à Vitória pregar no aniversário de um amigo, um cara de destino, não um cara de agenda. Sabe aquele cara onde ele estiver com você, o lugar fica especial, o ambiente fica agradável, sabe? É assim que funciona, é desse tipo de gente que nós precisamos ter. E Naamã tinha, porque ele escolheu as pessoas certas. Quando ele está desanimado, a Bíblia diz o quê? Que ele está querendo ir embora. Lembra? É melhor serem 2 do que 1, porque quando o frio vier, um aquece o outro, quando um cair, o outro levanta. É isso que está acontecendo. Os homens agora estão dizendo: Naamã, vamos embora. Por quê? Porque Naamã está acostumado a mandar. É ele quem manda. Quando ele recebe uma ordem, vai e lava-te 7 vezes, inverteu a situação. Ele não está sabendo lidar com aquilo. Aquilo está muito confuso, porque o ambiente muda. Todas as vezes que o ambiente muda, as pessoas costumam se atrapalhar. É assim. Mudou o ambiente, as coisas mudam. Foi assim que Satanás atacou Davi, tirando o leão, o urso, o gigante e o rei, e trocando por uma mulher nua. Mudou o ambiente. As pessoas se atrapalham. Vai lá, Moisés, fere a rocha. Eu firo a rocha, sai água. Vai lá, Moisés, fala para a rocha. Bom, por que eu vou falar para a rocha se da vez anterior eu feri e deu certo? Se deu certo da outra vez, eu simplesmente repito o jeito. Porque quando Deus muda a configuração, as pessoas costumam se atrapalhar. Naamã agora está vivendo isso. Mas como ele está com as pessoas certas, ele vai levar mais do que foi buscar. E talvez você entenda o versículo agora. Põe o 17. Disse Naamã: se não queres, não quer os presentes que eu trouxe para você. Ele queria pagar pela cura que teve. Queria chegar lá na Síria e dizer: o cara me curou, mas eu paguei. Eliseu disse: eu não quero nada teu, até porque não fui eu que te curei. Eu não quero nada teu. Mas ele diz: se você não quer, se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor do verso 1. O Senhor que já era com ele, ele nem sabia que o Senhor era. Mas agora ele foi buscar a cura. Isso. Sua pele agora está normal, está novinha.
Mas o que Deus queria não era mudar simplesmente a pele, era mudar o coração. Porque qualquer milagre, meu irmão, que não aponte para Deus, pode ser qualquer coisa, menos milagre. Me perdoe. Se o milagre que você viveu aponta para uma santa, ele pode até ter acontecido, mas não pode ser de Deus. Porque milagre de Deus só aponta para Deus. É Deus, é para Ele, é por Ele. Preste atenção, ele diz: nunca mais, a partir de agora, este teu servo oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Você pode colocar o verso 18, que ele dá uma explicação que nem era necessária, mas olha o que esse cara fala no verso 18: nisso perdoe o Senhor a teu servo. Isso o Senhor Deus perdoe a mim, Naamã. É isso que ele está dizendo. Porque quando o meu Senhor, e aí se você ler, como eu te disse, está em letra minúscula, entrar na casa de Rimom para adorar, ele encosta na minha mão. Olha só. E aí eu também tenho que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o homem de confiança do rei. Quando esse cara vai adorar, eu acompanho, eu faço a segurança dele pessoal. Quando ele entrar para adorar o Rimom, eu tenho que ir com ele. Então eu vou ter que entrar num templo cujo qual eu não sirvo mais. E muitas vezes, quando ele dobrar o joelho dele e apoiar em mim, eu também vou ter que me posicionar. Mas eu quero pedir perdão, porque mesmo que eu esteja naquela posição, meu coração nunca mais adora outro Deus senão Deus que eu conheci aqui. Você consegue entender isso? Pastor, o que você está querendo dizer? É muito simples. É que às vezes por fora está muito bem. É que às vezes não dá para ver o que você está vivendo, nesse cavalão que você está andando, nessa armadura bonitona que você está vestindo. Às vezes não dá para notar nesse sorriso, nessa roupa bonita, nessa maquiagem extraordinária. Mas aí, por fora está legal, mas o que tem por baixo? Como é que está você de verdade? Hein, Naamã? Como é que está você? Está tudo certinho aí por baixo também? Ou será que quando você tira essa armadura, quando você chega em casa, abre aquela geladeira vazia, quando você vai dormir, aquela ausência de intimidade entre você e seu cônjuge, pare e pense. O propósito dessa mensagem hoje, meus irmãos, é lembrar você que por mais que você não sinta, o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. E que muitas vezes o que você precisa é só entender o percurso. É que você tem que se apresentar como quem você é de verdade diante do Senhor e mostrar o que está por debaixo dessa armadura. Ficar atento àquele ambiente e aquelas pessoas aparentemente insignificantes, mas que podem carregar coisas poderosas para você, como foi o caso daquela menina. É ficar atento, porque às vezes o ambiente muda e você continua, agindo como se estivesse no ambiente anterior, achando que as coisas materiais e quem você é vai te conduzir à vitória. Às vezes você está com as pessoas erradas e precisa rever o mais rápido possível isso e ficar atento, porque ele só queria voltar para casa com a pele curada. Ele jamais imaginou que voltaria com o coração transformado. Que no final desse culto agora nós possamos ir para a nossa casa refletindo sobre essa mensagem. Leia ela em casa, dá uma olhada. É pequenininha a história desse homem, é verdade, mas nos traz uma mensagem muito poderosa